Olá, amigos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o canal do Rede tem a honra de entrevistar a jornalista esportiva, produtora, assessora de imprensa, Rosária Farage. Rosária, é uma honra ter você aqui, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todo mundo que está chegando, né, para nos assistir, nos dar aí essa moral. E é um prazer estar aqui com você também e um prazer poder bater um papo, né, falando sobre profissão e outros assuntos mais. Maravilha. Rosária, me diga uma coisa, como é que surgiu o jornalismo na tua vida? Como é que você decidiu que queria ser? Então, não foi bem essa a minha escolha. Assim, desde pequena, eu gosto muito de escrever. E aí eu cresci, eu pensei, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer com esse dom que Deus me deu? E no ensino médio, na época, segundo grau, eu decidi que ia fazer jornalismo. Só que o tempo passou, eu fiz a minha primeira tentativa para a UERJ, né? E aí eu não consegui entrar. E naquela época eu já trabalhava também, não tinha aquele tempo para estudar, enfim. E, e travou, né? Travou para você? Não, não estou te ouvindo. Da UERJ, você fez a primeira Ah, tá, tentativa. porque para mim aqui a minha imagem está travada. Pode, E pode prosseguir. aí me casei, tive 2 filhos e isso ficou meio adormecido, né? Eu trabalhava no comércio, depois fui trabalhar em outra situação, e aí eu fiquei meio apagada esse sonho e essa vontade de fazer a faculdade. Só que quando eu estava trabalhando numa empresa, eu tinha um chefe que era muito chegado ao estudo, a concurso, e aí eu falei para ele da minha vontade de fazer faculdade. E então ele falou assim, eu falei, poxa, não adianta eu fazer uma, eu não tenho um tempo para estudar para uma escola pública. E a particular é muito cara, eu não posso pagar. E aí ele falou assim: olha, se você realmente quiser fazer, você faz a prova, que eu te prometo pagar metade da faculdade. E aí eu fiz, passei, e aí entrei na faculdade e fui fazer jornalismo. Só que a minha ilusão era assim: eu vou ser redatora de uma revista, de jornal. Então, eu vou estar lá no jornal e vou escrever as matérias, as coisas, né? As situações que eu imaginava que faria. E logo no começo, a professora falou assim: tinha um trabalho prático, e ela falou: eu quero uma matéria sobre alguma coisa. Aí eu, tá. Aí ela falou assim: vai lá, vai entrevistar. E eu, muito tímida, né? Muito tímida na época. Aí eu, caramba, aí é que eu me dei conta, gente, essa profissão, você tem que se comunicar, não é só você ficar trancado e escrevendo e colocando os seus pensamentos, as suas observações, não, você tem que se comunicar. E aí foi ali na faculdade que começou o jornalismo de verdade, né? Eu tendo que me comunicar com as pessoas, que fazer um povo fala, que fazer vídeos, enfim. Mas, assim, de tudo, eu nunca me senti uma jornalista naquele sentido, assim, aguçado da palavra, aquela jornalista que é, tem muita curiosidade, que gosta muito de estar procurando um assunto, que nunca está satisfeito, que quer sempre saber mais. Não, eu me sinto uma jornalista mais no sentido da ética, né? Daquela vontade
de levar uma informação que seja real, sabe? De procurar aquilo que ainda eu achei que outra pessoa, outro veículo não conseguiu falar. E é isso que eu comecei a fazer como jornalista, e principalmente como jornalista esportiva, que é o que eu faço mais durante mais tempo. Maravilha, sensacional. É engraçado que, assim, eu sempre fui muito tímido também. E quando a gente vai, eu fui fazer a graduação e vai ficar diante de uma câmera. Eu falei, não, não é comigo, não. Isso aí não é comigo. Deixa, passa para o outro, passa para o outro. Uma hora tivemos que ir, mas maravilha. Diga uma coisa, o seu sobrenome, vai falar de vários assuntos aqui. O seu sobrenome não é um sobrenome muito comum. Queria que você falasse um pouquinho do seu sobrenome aqui, para a gente conhecer mais esse Farage que veio de onde? Então, Farage, ele veio do Líbano, né? O meu avô, ele veio com 2 irmãos do Líbano. E aqui eles formaram, né, uma família e aí foi crescendo. O que acontece? O meu avô, ele casou 2 vezes. A segunda vez é que foi com a minha avó. Então, a família ficou, como tinha mais os 2 irmãos, a família ficou muito grande e hoje essa família está por todo o Brasil. Tem algumas coisas até interessantes. Às vezes eu estou andando assim, aí tem caminhonete Farage, é uma marca, né, de caminhonete e tal. E lá na Itália também tem uma chocolateria Farage, enfim. Tá espalhado um pouco pelo mundo, né? Tem até aquele que era lá de Londres, que ajudou. Famosão, muito famoso. Exatamente, né? Inclusive, aconteceu uma coisa muito engraçada. Uma vez eu fui a Londres, fiz uma viagem com a minha filha, né? Minha filha tinha 17 anos, fomos nós duas, e aí a gente fez Paris, Roma e Londres. E quando eu estava no aeroporto de Londres, sabe quando você sente alguém te vigiar? Você acha estranho, mas aí você se sente observada. Eu me senti assim, observada. Aí eu estava esperando e tal. Aí teve uma hora que ela estava vendo uma coisa e eu desci a escada para ver outra coisa lá dentro do aeroporto. E, de repente, vi uma equipe de televisão em cima de mim. Mas ela já veio, a repórter já veio com o microfone e a câmera. E eu não sabia inglês. Isso foi há muito tempo. Minha filha tinha 17, agora ela está com 28. Então, assim, e eu não sabia inglês. E eles começaram a falar. E aí eu falei, não, I don't understand, não sei o que e tal. E saí. E eu não compreendi na hora. Mas depois, passado um tempo, eu pensei, eles viram, né? Eles percebem, tem um parente aqui do Farage, uma Farage que está viajando, enfim. Eu acredito que aquela invasão, né? Que aquela coisa dela vir assim em cima de mim para fazer uma matéria tinha a ver com esse Farage de lá. Mas eu não consegui aparecer na BBC. Sinto muito por naquela época eu não sabia inglês. Tá certo. Dá boa noite aqui para o pessoal que começou aqui. O Cristiano Dantas, lá do Ceará, está dando boa noite aqui para a gente. O Sebastião é um apaixonado por futebol, pelo Campo Grande, está dando boa noite. Ele diz que é muito bom ter uma jornalista no programa. Parabéns para a senhora, parabéns, Rosário. Você realmente faz diferença. A gente vai falar aí das mulheres desbravadoras nesse mundo. Eu, particularmente, não sei se você compartilha desse pensamento, eu acredito que o Brasil ainda é uma sociedade machista, mas a gente vai falar um pouquinho à frente sobre isso. Eu acho que ainda é. Não sei se é só o Brasil, não acredito que seja só o Brasil. Eu acho que o mundo ainda é um pouco machista. A gente já tem algumas mudanças positivas, mas existem alguns outros países em que a mulher é muito subjugada, né?
Mas eu, como mulher, eu nunca me senti assim, nunca me senti pressionada, nem diferente. Dentro da minha profissão, eu acho que eu sempre agi tão focada no que eu tinha que fazer que eu não notei o que rolava assim ao redor. Então, nunca me atrapalhou ser mulher na profissão que eu escolhi e nem mesmo nesse meio, né, que é o meio do futebol, que é muito mais masculino ainda do que feminino. Mas nunca tive problema, não. Sempre me relacionei muito bem com todos os homens com quem trabalhei, com as mulheres também. E por eu ter me formado bem mais velha, eu sempre lidei com pessoas mais jovens, né? E a juventude tem aquele frescor, é interessante, traz novidade. Então, eu sempre me dei bem com eles, eles me tinham como uma pessoa de mais maturidade, né, para poder passar alguma informação para eles, e ao mesmo tempo me trazia a criatividade, a alegria, o empenho da juventude. Então, eu nunca senti muito esse machismo no meu relacionamento profissional. Que bom, graças a Deus. Tem aqui o Arnaldo, lá de Portugal. Ele fala que admira várias jornalistas femininas falando de esporte. Parabéns. Lá de Portugal, foi um ex-jogador de futebol, passou por vários clubes, fez muito sucesso lá no Goiás, jogou no Vasco e fez muito sucesso lá em Portugal, mora lá hoje, mas está sempre prestigiando aqui conosco. Um abraço, Arnaldo, um abraço, Sebastião, Cristiano Dantas. Daqui a pouco vai ter bastante gente aí interagindo conosco. Me diga uma coisa, Rosário, conta para a gente, você já tem aí uma trajetória, já não é de hoje que você está aí no jornalismo esportivo. Nos conte um pouquinho da sua experiência, as empresas que você trabalhou, para a gente ir dando sequência. Então, assim, a primeira empresa que eu trabalhei com jornalismo foi a Rádio Bandeirantes. Era Rio Bandeirantes no futebol. Então, tinha as transmissões, né, dos jogos, das quais eu não participava na época, mas tinha esse programa em que tinha o apresentador, às vezes era o Ronaldo Castro, já teve grandes nomes, né, do futebol. Acabou aqui. Oi. Então, grandes nomes do futebol apresentavam esse programa e eu fazia produção. Então, meu trabalho consistia em... Tinha uma agenda, né? E aí eles falavam assim, eu preciso falar com um jogador tal. Então, aí você ligava para a assessoria, ou muitas vezes você ligava diretamente para o jogador, perguntava se ele queria falar no programa, e ele aceitando aquele convite, você colocava no ar e ele falava. Então, às vezes tinha que ter um certo tato, né? Porque nem sempre o jogador está numa boa fase, e quando ele está numa boa fase, é mais tranquilo para ele falar. E quando ele está numa fase ruim, era bem difícil. Então, você tinha que ter determinados argumentos, bastante jeito e bastante respeito, né, pelo outro profissional também, para poder conseguir fazer o seu trabalho. Mas foi esse o começo. Depois eu fui para a CNT e pela primeira vez eu trabalhei como produtora de televisão. Eu tinha várias funções, né, de organização, mas a minha função principal era também de produção de convidados. Então, era um programa chamado Balanço Esportivo, domingo à noite, e nesse programa eu era responsável por levar os convidados. Todo domingo tinha um. Às vezes você tratava, mas aí no dia o time perdia. Era bem difícil, né? Levar um jogador domingo à noite, porque o jogador, quando ele ganha, ou ele quer comemorar com a família ou com os amigos, e quando perde, não quer muito falar com ninguém, né? E aí também tinha que ter aquele jogo de cintura para poder
convencer ele a cumprir aquele compromisso que tinha sido assumido, né? Depois do balanço esportivo, se você quiser que eu já fale logo, aí eu fui para a Rádio Tupi, fui coordenadora de esporte lá, trabalhei com Wagner Menezes, com Sérgio Guimarães, enfim, grandes nomes também, porque a Rádio Tupi é uma escola, né? E hoje, e durante muito tempo já vem sendo, a maior audiência no esporte, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. É uma rádio realmente muito competente na área esportiva. Aí Eles passei dizem um tempo lá. Perdão, eles dizem que é a seleção brasileira do rádio, garotinhos. Exato. Eu considero que sim, sabe? Né? Apesar de ter outros grandes nomes em outras rádios, como, por exemplo, o Penido, que já foi da Tupi e agora está na Globo, CBN, né? Que eu acho um narrador maravilhoso. Também tem o Renan Moura, que também está na Globo. Enfim, tem outros grandes profissionais em outras emissoras, mas a Tupi eu acho que é a que consegue reunir, porque é muita adrenalina, sabe? O tempo que eu estive lá, eu vi que o empenho é muito grande para trazer informação em primeira mão, e consegue, porque quando trabalha muito, trabalha o tempo todo pensando, né, focando naquilo, você acaba conseguindo. Aí depois foi para os Donos da Bola, né? Passei um tempo lá no programa Os Donos da Bola da Band. Aí saí, fui trabalhar com assessoria de imprensa, trabalhei com assessoria de imprensa durante 3 anos e agora estou de volta nos Donos da Bola. Tá certo. Respondendo ao nosso amigo Sebastião, Sebastião tá aí. Hoje, a Rosário trabalha ali na produção do programa Os Donos da Bola com Edilson Silva, aquela galera. Isso. Edilson Silva, Ronaldo Castro, Renê Simões e Leonardo Baran. Só fera. Mandar um abraço para ele, só fera. Parabéns para você por estar trabalhando lá, trabalhando no que você gosta, no que você ama. Então, na verdade, você não chegou a ser a repórter, como você falou, que é para correr atrás do furo de reportagem, que ia para campo, não. Você ficou mais nos bastidores mesmo, na produção. Tua carreira foi mais pautada Exato. na produção. Foi mais voltada. Mas certo. Eu fui repórter também, cobrindo futsal, né? Durante o tempo que eu trabalhei no Balanço Esportivo, eu fui um tempo, eu fazia cobertura do futsal, que era bem interessante, né? Eu gostava bastante. Mas como eu tinha muita coisa para fazer e até para editar, como a produtora de convidados, então chegou um tempo que eu tive que escolher entre produção e reportagem. E eu escolhi produção porque eu acho que eu tenho mais... eu acho que eu tenho mais a ver com isso, com a produção. E hoje, além dos Donos da Bola, que eu voltei agora, eu escrevo para o site do Portal Eu Rio. E aí, no Portal Eu Rio, eu sou repórter. Eu faço cobertura de jogos, eu faço algumas matérias de cultura, mas faço, assim, basicamente pré-jogo também, sabe? Pré e pós-jogo. É o que eu faço mais lá no Portal Eu Rio e eu gosto muito. E realizei meu sonho de escrever não só com o portal, que eu continuo fazendo, mas de março de 2018 até novembro agora, eu escrevia para uma revista chamada Revista Elos. E aí essa revista eu era colunista esportiva e realizei meu sonho, vou até mostrar aqui uma capa que foi, deixa eu ver. Um pouquinho mais para aí. Uma das matérias que eu fiz foi Thales Magno, né? Isso, Thales Magno. E sensacional. E a revista nem é esportiva, entendeu? Mas, assim, o pessoal gostava muito das matérias sobre esporte. Aliás, futebol é uma coisa que é apaixonante, porque reúne pessoas de todas as classes.
de todos os segmentos, né? Tem sempre alguém apaixonado por futebol onde você vai. Quer conversar com alguém, começa o papo de futebol. Fica rapidinho, a gente arruma assunto. Eu vi nas redes sociais que você também assessora o Bebeto, cantor, né? Você faz Isso. O Bebeto maravilha. eu conheci o Bebeto quando eu fui fazer assessoria lá no Maracanã, teve o Arraiá do Maraca. Então, a gente precisava que era um evento beneficente. E aí a gente precisava de um grande artista para poder tocar. E aí eu falei com a Sônia, que é a esposa dele e tal, e enfim, aí ela falou o seguinte: ele vai, tá? Ele vai, é beneficente, ele vai fazer, só que, como não tem cachê, eu não vou poder, ele não vai poder levar a banda, porque ele tem que pagar a banda. E aí ele vai tocar só voz, violão e 3 músicas. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum. O Bebeto vindo, nos dando esse prazer, vai nos ajudar muito e tal. E aí foi. Quando chegou no dia, Bebeto chegou lá com a banda, tocou quase 2 horas, porque o Bebeto, quando ele sobe no palco, ele não quer descer, ele ama muito o que faz e faz muito bem. E foi. Esse evento durou 2 meses. Todo final de semana tinha, sexta, sábado e domingo. O maior público desse evento foi o show do Bebeto. E aí a gente foi pegando amizade e tal. E um determinado momento, quando ele foi gravar o primeiro e o único, por enquanto, DVD dele, a Sônia me chamou para ser assessora dessa gravação. Eu fui. E ele é muito apaixonado também pelo Flamengo, futebol, e aí a gente engrenou nesse papo, né, também. E aí, depois disso, passou um tempo, e quando eu voltei a fazer assessoria em 2017, aí a Sônia me chamou de novo para a gente continuar, e a gente tem um planejamento, que é outro sonho, e que eu espero que agora, em 2021, a gente possa realizar, que é o livro, a biografia do Bebeto, que ele vai me dar a honra, né, de eu poder escrever. Maravilha, parabéns, que Deus abençoe. Merece muito, merece muito. Merece o Bebeto por ser um grande artista e merece você por trabalhar de forma tão competente. Parabéns. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui, olha. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito bem. Você está me ouvindo bem? Sim, ótimo. Você, nesse contato com os jogadores, com vários atletas, quais foram os grandes atletas que você já fez, tipo, não sei, Zico, Roberto, Romário, Bebeto, ou algum atleta ou alguns atletas que você gostaria de fazer esse intercâmbio, de ter o prazer de conversar, de convidá-los, de fazer para a produção, que ainda nos donos da bola, e você, não, esse aí é uma pessoa que eu sonho em falar com ele, porque é um. Tem alguém que você ainda não falou que você quer falar? Que você quer ter o prazer de ter essa aproximação? Sim. A pessoa que eu ainda não falei, que eu gostaria muito de falar, que eu preciso até falar, para a biografia do Bebeto, porque o Bebeto, para quem não sabe, ele começou fazendo jingle, e o jingle é do Café Pelé. E ele viajou o Brasil inteiro com o Pelé. Então, o Pelé faz parte, né, da história do Bebeto. Então, assim, como a gente chama o Bebeto de rei do swing, e o Pelé é o rei do futebol, seria um rei falando de outro rei. E esse é um sonho, né? Uma vontade que eu ainda não realizei, mas que eu gostaria de realizar, de falar, de poder um dia entrevistar o Pelé. Maravilha. Deus abençoe. Com certeza, né? No futebol, o maior de todos. Não tem comparação com nenhum outro. Na minha Com opinião, está certeza. muito acima. Me diga uma coisa, Rosária. Quando você começou,
falou, eu já comecei um pouquinho tarde para fazer a faculdade, escolhi, mas quando você começou, eu quero ser jornalista, tinha algum jornalista que você gostava do trabalho e você se inspirou para desenvolver sua carreira? Sim, eu sempre gostava, eu gostei muito de rádio, então assim, eu admirava muito o José Carlos Araújo, que não é um jornalista, mas é mais narrador, então assim, aquela turma de antigamente da Rádio Globo, eu curtia demais, então, e foram pessoas com as quais eu acabei trabalhando, o Denis Menezes, Denis, né? E trabalhei também o Ronaldo Castro, que hoje eu trabalho, o garotinho José Carlos Araújo, eu trabalhei um tempo com ele. Então, as pessoas que eu admirava não eram bem, assim, jornalistas, eram mais, assim, alguns, sim, jornalistas comentaristas, mas os outros eram mais narradores, enfim. Gente do rádio, pessoal do rádio, eu admirava. Olha, uma pessoa que acabou de falecer, que eu ouvia sempre, sempre, era a Zora Ionara. Quando eu era jovem, né? Porque depois eu passei a não ficar muito ligada nessa questão de horóscopo. Mas eu admirava muito ela. Cheguei a falar com ela uma vez, convidar para ela fazer uma previsão dos times do Rio, né? Para um programa de televisão que eu trabalhava. E ela foi muito gentil, mas ela falou que era impossível fazer a previsão. Assim, ela foi um doce, assim. Então, o jornalismo me deu a oportunidade de conversar com pessoas que... E agora, assim, falando das horas, eu me lembrei o jornalista que eu mais admirei, que eu amava escutar todos os dias, era o Haroldo de Andrade. E eu não cheguei a conhecer. Cheguei a conhecer o filho dele, né? Mas o Haroldo de Andrade, assim, eu era apaixonada pelo programa dele, depois tinha o debate no final. Eu não sei se hoje eu ia gostar tanto, mas na época eu achava ele um gênio, assim, do rádio. A forma de conduzir o programa conquistava. Tudo, achava perfeito, porque o programa dele tinha informação e tinha emoção, que começava com uma carta. Eu me emocionava com as cartas que ele lia e a forma com que ele aconselhava as pessoas. Aí depois passava para informação, aí depois, no final, sempre tinha o debate, né? E aí tinha gente de toda a área debatendo sobre vários assuntos. Eu ouvia sempre. E era o jornalista que eu mais admirava. Sensacional. Ele é um dos grandes mesmo. Me diga uma coisa, essa é uma pergunta um pouquinho mais técnica. A internet, ela deu voz a muita gente, né? Muita gente tem acesso e expõe suas opiniões. O, o internauta hoje, o telespectador, ele se tornou participante ali da informação online, porque ele está ouvindo, mas ele está dando a sua opinião, está compartilhando em redes sociais. Eu digo que, por um lado, a internet é boa, porque deu acesso e as pessoas têm informação com muito mais facilidade, mas também criou um meio perigoso, onde informações falsas, fake news e uma série de informações, às vezes até jornalistas, na ânsia de dar o furo de reportagem, acabam dando uma informação falsa. Depois fica uma coisa chata. Como é que você vê, Rosário, nesse mundo tão midiático, tudo é rede social hoje, o papel do jornalista para passar as informações com coerência, com verdade? Olha, eu acho que não é tão difícil. E hoje é mais fácil do que já foi antes para você apurar uma informação, tá? Hoje você tem a tecnologia, você conversa com uma pessoa pelo WhatsApp, você tem sempre um celular na mão para procurar ligar para a pessoa, se informar com várias pessoas. Então, não existe necessidade de espalhar ou de promover fake news. Quando a pessoa faz isso,
eu acho que ela é irresponsável, entendeu? Às vezes maliciosa, porque em qualquer profissão existem as pessoas éticas e as pessoas não éticas, e muitas vezes distraído, mas você, para passar uma informação, você tem que ver a veracidade dessa informação, principalmente sendo um jornalista. Porque você, veja bem, a gente tem a responsabilidade de informar. E quem consome o programa de rádio que você faz, é o site para onde você escreve, acredita no que você está dizendo. O jornalista tal, a jornalista tal, disse isso, trouxe essa informação. E se você tem essa responsabilidade, então você tem que assumir essa responsabilidade. Não se pode passar uma informação da qual você não tenha certeza. É melhor demorar um pouco, é melhor falar depois do que falar uma coisa que não existe. Eu vou até te contar uma história rapidinho. Eu tenho uma amiga que ela é enfermeira. E é muito amiga. E aí, uma vez, ela falou que uma grande artista estava lá para poder fazer uma ponte de safena. Aí é assunto, né? Não que eu goste muito, mas é um assunto, e aí você tem um site para escrever. Eu ia ser a primeira a dar essa notícia. Mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, assim, esperei um pouco, aí mandei uma informação para ela, aí falei, mas por quê? E comecei a perguntar, no final das contas, ela descobriu que não era. Ou seja, se eu fosse uma pessoa que pensasse só em clique, só em como o pessoal fala hoje em dia, nem abalar, não, como é que fala? Bombar. Estourar. Bombar, é isso, bombar. Se eu fosse uma pessoa que pensasse só em bombar, eu tinha dado a informação. E aí ia perder minha credibilidade toda, porque não era a artista que estava lá para fazer o procedimento, entendeu? Era uma fofoca errada. Então, graças a Deus, eu tive paciência, esperei, ela querendo me ajudar, né? Porque os amigos querem te ajudar. Mas eu não dei uma informação sem querer. Colocar na furada. Sem querer. Não, mas ela, fulano tá aqui e tal. Aí eu, poxa, então me conta e tal. Mas fui dando tempo para que ela tivesse a certeza, né? E eu também, para não dar uma informação incorreta. Que bom que você teve a sagacidade de realmente checar, né? Porque muita gente, eu vi, o Genival Lacerda tá mal, já tá velhinho, com Covid, internado, mas há coisa de 15 dias, um colega nosso, jornalista, publicou no Facebook que tinha aparecido. Gente, calma. Às vezes você ouve a notícia e você não lê a notícia. E aí você quer sair compartilhando para ganhar aqueles cliques, como você falou. E não é assim, a gente tem que, principalmente sendo jornalista, tem que checar, realmente bate essa informação, então a gente vai publicar, compartilhar. Não bate? Não, peraí, tem que ver com calma. Mas parabéns pela sua expertise aí de realmente checar e não cair numa furada, porque você ia dar o furo da reportagem, mas ao contrário, você era uma roubada e ia acabar prejudicando a reportagem. O Sebastião ele faz uma pergunta. Ele fez uma pergunta aqui: o que você acha das mulheres narrando jogos de futebol? Ele fala que gosta muito. Para você, a mulher já tem esse cacuete? A mulher já tem? Ou ainda é uma coisa mais do homem?
Não, outro dia eu estava ouvindo a Luciana, eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Eu acho que ela faz a narração para a Rádio Ferge. Ela até está na mesma chapa que eu, concorrendo para a Serge, né? Presidência. Mas, e caramba, eu achei fantástico, achei muito bom. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas. E quando você não está acostumado, às vezes pode parecer estranho. Mas eu não vi, e olha que eu gosto muito de futebol, eu não vi diferença nenhuma na narração da Luciana quando eu ouvi, sabe? E às vezes que eu ouvi alguma narradora, né, fazendo o trabalho dela, eu achei bom, agradável, não achei diferente da narração masculina, não. Mas para muita gente é preciso se acostumar. Então, eu acho ótimo ter mulheres narrando jogos. Eu também, eu acho assim, se a pessoa tem talento, independe do sexo. Tem talento, bota lá e vai, bota a cara e vai mesmo. Eu vejo comentaristas, eu acompanho muito, eu gosto muito de acompanhar o Sport TV, os debates ali, e eu vejo vários, por isso citar vários aqui, mas vou ser injusto com algumas, mas eu vejo que elas estão passando aquilo ali com conhecimento, estudam, elas pesquisam e elas trazem informações importantes, às vezes com melhores colocações que os homens, tá? Então, não tem, para mim, desculpa quem, o homem, não, futebol é coisa de homem, não. Futebol é coisa de quem sabe fazer. Se as mulheres fazem e fazem bem feito, parabéns e bola para frente, eu penso assim. Mandar um abraço também para o João Batista Dantas, irmão, está lá no Rio Grande do Norte, minha família, eu sou do Rio Grande do Norte, no Rio, mas sou do Rio Grande do Norte interior, lá interiorzão do Rio Grande do Norte. Mas estou por aqui no Rio há 30 anos aqui. Já é carioca. Não, parecido um pouco com você, eu fui fazer a faculdade, já tinha passado dos 30. Aí fiz, não consegui, quando terminei, não consegui enveredar pelo mundo do jornalismo, aí vieram as redes sociais, e aí está me permitindo falar com pessoas, vários jogadores, hoje estou tendo o prazer de falar com uma grande jornalista que é você, e estou adorando, graças a Deus, estou botando em prática o que eu estudei, mas é a internet que me proporcionou isso. Tem muito que agradecer. Mais uma, Dantas, minha irmã, também lá do Rio Grande do Norte, também pintou aqui. O Sebastião tem mais uma pergunta. Se você gostaria de comentar um jogo de futebol lá do narrador. Olha aí, Rosário, olha a pergunta para você. Então, já comentei. Tem um amigo chamado Christian Gama, ele tem até a rádio Gama. E eu já comentei algumas vezes com ele no Maracanã. Comentei jogo do Fluminense, né, que é o meu time de coração, e teve uma outra que eu não me lembro qual foi que eu comentei. E foi bem interessante, eu me senti bem, me senti capacitada, não fiquei muito nervosa não, como eu achei que ficaria, né, mas eu fico mais nervosa com o jogo, né, porque eu cubro. Engraçado que eu não perdi essa emoção, né? Tem muita gente que fala que quando trabalha com futebol acaba perdendo a emoção, mas eu não perdi. Então, quando o Fluminense joga e eu tenho que cobrir, mas como eu cubro para o site, para o portal do Rio, não é uma coisa que eu tenho que estar falando ao mesmo tempo. Então, a emoção fica toda guardada em mim, né? Porque existe uma torcida, na verdade, e eu tenho a capacidade de separar e fazer análise do jogo sem clubismo, né? sem ser tendenciosa de forma nenhuma. Mas maravilha. O coração bate forte pelo time que está ali jogando, que é o meu time de coração. Eu já narrei, foi muito bom, tá? Eu gostei muito. Maravilha. Viu, Sebastião? Tá respondida. Sebastião. Ela já comentou. E eu quero mandar um
Christian Gama, a gente já falei com ele aqui pelas redes sociais, a Rádio Gama, ele está sempre transmitindo jogos, maravilha, maravilha pelo trabalho dele, tá de parabéns mesmo, Christian Gama. E me diga uma coisa, você tem um sonho de repente, trabalhar, fazer a cobertura, a produção de uma Copa do Mundo, uma Olimpíada? Teve as Olimpíadas de 2016, você chegou a trabalhar, você estava trabalhando ou não? Eu trabalhava, mas trabalhava nas Olimpíadas, eu estava, deixa eu ver, foi 2016, né? 2016 eu estava na Band, mas trabalhava com um programa esportivo, sim, mas eu não fiz cobertura assim. Eu fiz produção, né? Produção de alguns programas. Eu fiz a produção, por exemplo, da chegada da tocha olímpica e tal, do acompanhamento, enfim. Pegar a imagem, falar com alguns profissionais, levar, por exemplo, o Clodoaldo, né? Que é aquele nadador que é paralímpico. A gente levou ele no programa e foi sensacional. E entrevistar alguns. Eu também já fiz produção de entrega de prêmios, né, para profissionais dessas modalidades esportivas, que não diferente do futebol, mas assim, trabalhar na Olimpíada mesmo, lá dentro do estádio, não trabalhei. Trabalhei na Copa do Mundo de 2014 no Maracanã, mas não tive acesso ao campo. Eu ficava lá na entrada e eu não tive acesso ao campo. Mas foi um prazer também, porque eu pude ver muita gente, muitos profissionais que eu admirava, né? Acompanhei de perto, né? Toda aquela gente, toda aquela festa. Foi uma experiência muito positiva também. Aí, na época eu estava na Tupi, eu fiz as duas coisas. Show de bola. Pena que o Brasil não chegou à final, né? Mas vida que foi um erro, que eu achei um erro, né? Porque não teve nenhum jogo do Brasil programado para o Maracanã. Quer dizer, o Brasil só jogaria no Maracanã, não chegou a jogar, porque não foi a final. Só jogaria se fosse a final. Então, achei isso achei errado. Planejamento totalmente errado. O carioca, apaixonado por futebol. Gente, o Maracanã é um símbolo. Não adianta. Tem vários estádios lindos. O estádio do Palmeiras hoje tinha uma pessoa até lá no programa elogiando muito, que é maravilhoso, que parece um teatro e tal. Mas não adianta, o Maracanã, ele tem um simbolismo, então a seleção brasileira, ela tem que passar pelo Maracanã, né? Até para ter aquele astral, né, que emana ali naquele estádio. Diferente mesmo. É muito diferente. O Sebastião demais aqui, ele falou que você é um grande comentarista e ele fala que é tricolor. Também, Sebastião, que ótimo. Tá vendo, Sebastião? Tem bom gosto. Saudações. Eu sou Flamengo, mas vocês têm bom gosto. Pelo menos a camisa mais bonita do futebol brasileiro. Isso aí eu não discuto, não. Eu não acho que seja a camisa. Eu gosto muito da camisa do Botafogo. Acho aquela estrela solitária um charme, assim. Acho linda. Linda mesmo. Eu acho que a camisa do Botafogo, todas são bonitas. É a branca com a estrela preta, é a preta com a estrela branca. Eu acho linda. Mas as cores, não. As cores, realmente. As cores são a do Fluminense. Lindo. Rosária, me diga uma coisa. A convergência das mídias, da tecnologia, ela acabou tirando muitos jornalistas das redações, enxugou muito as redações. Antigamente, a gente ia na redação de um jornal, tinha 40 profissionais. Hoje a gente vai, que se mantém, tem 10. Porque um jornalista
acumula várias funções. Ele hoje é editor, ele é redator, é revisor, é apresentador, ele faz quase tudo. Então, a redação que tinha 40 jornalistas, hoje tem 10. A gente vê menos. Outros jornais impressos faliram, infelizmente. Como é que você vê, qual o conselho que você dá de jovens que estão entrando para o jornalismo para tentar conseguir um espaço e para quem está, para manter os seus empregos? Porque a gente sabe que é cada dia mais enxuta a redação. Nós estamos num momento de transformação. E todas as emissoras estão dispensando funcionários. Todas as empresas de comunicação, elas vêm reduzindo o número de funcionários, reduzindo as suas equipes. O futuro, me parece, está aqui, né? Na internet. Então, assim, um conselho que eu dou para quem está começando é: se especialize nas mídias sociais, na internet. Apesar que o jovem, ele já vem com esse feeling, né? Nós que somos mais antigos, a gente às vezes pode ter alguma dificuldade em alguma mídia, trabalhar em alguma mídia e tal. Mas o jovem já vem com essa coisa de mexer na internet, de saber lidar bem, de saber transitar por todas as mídias, né? E usar a rede como fonte de informação, para receber informação e para passar também informação. Esse é o conselho que eu dou. Se especialize nas questões assim da internet, porque eu acho que daqui a um tempo esse vai ser o único meio de comunicação assim profissional. Não que não vá ter os outros, né? Mas a força maior vai estar na internet. Eu acho que já é um pouco. A televisão ainda é uma grande força, o rádio também, e o rádio está migrando para a internet. E a televisão faz... Não existe mais televisão sem interatividade. Então, também, você não pode trabalhar numa televisão se você não dominar um pouco do que acontece na internet. E a gente vai ter que reaprender a trabalhar usando essa ferramenta. Porque sem essa ferramenta, a gente não consegue. Muitos vão ter que ser... eu acho que você é um empreendedor, né? Trabalhando, né? Muitas vezes você vai ter que empreender. Eu acho que cada vez mais vai ser mais difícil você ser um funcionário. Você vai ter que ser o seu próprio patrão, o seu próprio... você vai ter que aprender a fazer você mesmo, né? É interessante. E também, eu acho que vai ter mais empresas, mas com poucos funcionários. Tipo, eu preciso de um redator, eu preciso de um editor e preciso de alguém que fale bem. Então, aí vamos nós três e vamos fazer esse trabalho, né? Alguém para fazer a manutenção das máquinas e tal. Porque grandes empresas, assim, eu acho que a tendência não sei se vai acabar, entende? É muito... A gente está num momento de muita transformação, mas as grandes empresas não vão mais empregar tantas pessoas, não vão ter mais essa condição, não. A internet é a força da comunicação agora. Concordo com o que você falou, e é interessante até para as pessoas, os jovens que querem entrar na faculdade de jornalismo, porque muita gente, quando entra, pensa logo em ser você é artista. O jornalista é visto como um artista, aqueles que conseguem ser âncora de grandes jornais, né? Eles são vistos como artistas. Gente,
tem aí, eu vou ser repórter, porque eu vou estar ali, botar a cara ali, estar aparecendo toda hora, e não tem vaga. A gente sabe disso, já está havendo um esgotamento, até por essas transformações que você falou. A gente viu, o Jornal do Brasil fechou, tentou voltar com o impresso, não deu certo, infelizmente. A gente, nas redações dos jornais, a gente vê que onde tinham realmente 40, hoje tem 10, e a tendência daqui a pouco terem só 5. Então, para as pessoas terem consciência, legal, vou fazer jornalismo, ser comunicador, falar, é maravilhoso, né? A gente que gosta de falar, que é curioso, que pesquisa, que gosta de dar opinião, maravilhoso. Mas o mercado em si, ele é muito fechado, porque até pelas convergências das mídias, muita tecnologia, foi realmente enxugando. E eu vejo ótimos profissionais, que, por exemplo, da Rádio Tupi, que hoje estão trabalhando de Uber, porque foram jornalistas por 20, 30 anos e ficaram empregados. Então, é interessante verificar que não é o glamour, né? Tem um glamour de ser jornalista, de ser âncora, para poucos, para pouquíssimas pessoas. Então, que os jovens que possam ouvir depois, que não estão aqui, mas que ouçam essa nossa live, que eles tenham consciência do seguinte: o que eles querem da vida? Primeiro, gente, venham muito bem preparados com as tecnologias, muito afinados, porque além de falar bem, além de se comunicar bem, pessoas, tem muita gente que não fez jornalismo, são ótimos comunicadores, né? Que infelizmente a nossa profissão não exige o diploma de jornalista, né? Qualquer um que saiba se comunicar pode trabalhar como jornalista no Brasil. Eu acho um erro, porque o advogado tem que ter a carteira, o médico tem que ter a carteira, o motorista não pode dirigir sem ter a habilitação. Então, o formador de opinião jornalista, já que existem os cursos, existem os cursos de graduação, deveria também ser exigido para todo mundo. A gente sabe que isso aí são outros 500. Mas para as pessoas jovens que possam ouvir a nossa live, ter consciência do que eles querem. Se vierem, venham muito bem preparados, porque o mercado está num funil muito complicado e não tem vaga para todo mundo. Essa é a realidade. Mas eu gostei muito das tuas explicações aí sobre as pessoas que pretendem fazer ou não. Me diga uma coisa, Rosária. A gente estuda lá na graduação um dos principais. O jornalista tem que ser imparcial, ele tem que dar a informação do jeito que ela vem, sem puxar para um lado ou para o outro, né? É um dos temas principais, é a imparcialidade. Mas a gente sabe que os veículos de comunicação dependem de patrocínios, de autorizações, concessões dos governos, e querendo ou não, tem a linha editorial do veículo de comunicação. Para você, como é que o jornalista consegue ser imparcial e seguir a linha editorial daquela empresa que ele trabalha, que às vezes é um pouquinho tendenciosa? Como é que ele consegue se posicionar e realmente passar o que ele estudou na graduação, ou ele se sente um pouco coagido a fazer o jogo da empresa que ele trabalha? É um desafio muito grande. Muito grande, porque se você trabalha numa empresa, você está, como eu posso dizer, você está não subjugado, mas você tem que seguir a linha dessa empresa, né? Tem os seus superiores e você tem que ouvir. E você não pode fazer o que você quer, você tem que fazer o que a empresa pede. E se a empresa pede para que você não toque num assunto, ou porque você carregue na tinta em outro assunto, é difícil dizer não. Agora, são escolhas. Porque se você acha que estão te pedindo alguma coisa que vai tirar a sua dignidade profissional, é melhor escolher outra profissão e continuar com a dignidade, entendeu? Então, assim, eu acho possível você fazer um trabalho imparcial,
mesmo que a empresa ela seja parcial, por algum motivo, em algum momento. O jornalista, ele também precisa impor a sua ética profissional, impor o seu pensamento e não deve se dobrar, porque assim, em qualquer lugar que você vai trabalhar, o seu gerente, o seu superior, ele vai te dar determinadas ordens. Só que eu tenho para mim que ordem absurda não se cumpre. Então, a gente tem que fazer o trabalho, sim, com a maior ética sempre, né? E se alguma coisa for pedida que não cabe dentro do que você acredita, aí você vai ter que fazer uma escolha. Eu vou dar uma tossida. É ao vivo, é assim mesmo. A gente vai falando e a garganta vai ficando seca. Mas eu concordo com você. Eu acho que Mas é um é desafio, difícil. não é fácil, não, é bem difícil. Eu acho que é difícil até para os empresários, digamos assim. Tentar manter um veículo de comunicação que seja imparcial dentro da pressão comercial, né, financeira que existe. Verdade. Mas quando você quer, você faz, eu acho. Minha opinião. Show de bola a sua opinião. Eu concordo em número, gênero, tal, tudo que você falou. E realmente, porque se você, quando a gente faz uma entrevista para trabalhar numa empresa, mesmo que não seja da área de comunicação, tem lá, né, os primórdios da empresa, a linha que ela segue, conduta, quais são as diretrizes que você precisa para se adequar para estar na empresa. E só que lá, numa empresa que não seja de comunicação, de jornalismo, a gente não estudou, lógico, a gente tem que agir com ética, mas também vendo o lado da empresa, desde que não esteja prejudicando ninguém. Eu acho que é mais ou menos isso. Só que quando você entra e a empresa diz assim, você, como você falou, você pega muito leve em algum assunto e carrega muito a tinta no outro, né? Uma capa de um jornal, às vezes, estudo, né? Uma capa de jornal, às vezes, fala, uma chamada na TV diz muita coisa. Se ela está defendendo ou atacando um governo, em várias situações. Mas, realmente, eu acho que gostei muito das suas explicações. Acho que é um desafio, é difícil, mas também não pode fazer algo, você não pode fazer algo que você entenda que é totalmente contra os seus princípios de como pessoa, né? Você tem que se posicionar também. Perfeito. Rosária, me diga uma coisa, fala um pouquinho aí dos donos da bola, o horário, um pouquinho desse programa que está sempre aí no topo aí da audiência aí. Então, o programa Os Donos da Bola é diário, né? De segunda a sexta, de 12h30 às 2h30 da tarde. Aumentou o horário agora, né? Eu não sei por quanto tempo se vai ficar assim, mas nesse mês de dezembro aumentou o horário. E é um programa que fala do futebol carioca, defende o futebol carioca. E o jornalismo, outro dia eu vi uma coisa no Twitter, né? Eu gosto do Twitter, embora eu gosto de ver o que as pessoas escrevem. Que jornalismo é entretenimento, que futebol é entretenimento, não é jornalismo, não. Sim. Então, assim, há casos e casos. Eu acho que o programa, por exemplo, o programa Os Donos da Bola é um programa que defende o futebol carioca, mas fala com precisão, vai lá, busca notícia, mostra a notícia, mas abertamente você diz que torce, né, que é um programa do Rio e que torce para o futebol carioca. Então, assim, se torna uma coisa bem leve, é um programa até divertido.
Tem o Leonardo Baran, que ele vem sempre com uma... Tipo assim, o Ronaldo Castro fala uma coisa, aí ele vem Contrário. com uma opinião contrária, né? Isso é o charme, né? E ele fala, eu acho assim, o cara tá falando, ele já tá pensando o que eu vejo nesse assunto que ele falou, que é contra o que ele está falando. Então se torna um debate, às vezes, até bem acalorado, e o público gosta, eu gosto também, eu me divirto, gosto bastante. Maravilha. O nosso amigo Carlos Alberto Amorim é um baiano, gente boa demais, que mora aqui no Rio de Janeiro, trabalhei com ele, e ele torce pelo Bahia, e ele fala o seguinte, que a imprensa, os comentaristas, realmente torcem muito pelo futebol carioca, o paulista, se colocaram contra, por exemplo, o Bahia dele, ele acha que o pessoal ficou muito a favor do Flamengo. Realmente existe isso, é Barão, a gente chama ele de Barão, Carlos Alberto Amorim, meu amigo. Realmente existe no futebol. Eu não vejo nem assim com maus olhos, porque não é algo que você... Uma notícia de economia, uma notícia de medicina, uma notícia mais futebol, realmente, o jornalista, o programa a bola terem um lado, como o Neto puxa lá pelo São Paulo, normal. Eu acho que isso faz com que traga mais audiência e mais descontração mesmo para o programa esportivo. Lógico, é um programa que vai falar a nível só das informações, tipo um Globo Esporte da vida, ele não vai se posicionar, porque é a nível nacional. Mas um programa local, ele puxar a sardinha, ser bairrista... É porque a linha editorial, por exemplo, dos donos da bola, é uma defesa do futebol carioca. Então, a pessoa que vai ver aquele programa, ela já sabe que ali é um programa de informação sobre futebol, mas também que é um programa onde que existe uma defesa do futebol carioca. Tá? É diferente de uma narração de um jogo. Porque quando você está narrando o jogo, aí sim você tem que ser imparcial. O comentarista ele tem que ser imparcial, o narrador tem que ser imparcial, o repórter que está no campo, né, fazendo a cobertura, tem que ser imparcial. São coisas diferentes. Porque aí você está cobrindo um evento, né? E você sabe que cobre um evento onde existem muitas paixões. E aí não se pode brincar. Aí você tem que ser sério, né? Agora, os programas, né, que o pessoal chama de mesa redonda, já não tem essa responsabilidade. As mesas redondas, se elas forem locais, né, elas têm mais a responsabilidade de trazer informação sobre aquele clube da cidade, né, do local, informar bastante, porque quem gosta de futebol gosta de bastante informação, gosta de saber tudo sobre o seu time, e comentar com leveza e, às vezes, até de forma divertida. Então, são coisas diferentes. Mesmo dentro do futebol, existem linhas editoriais diferentes e posturas diferentes de acordo com o que você está fazendo. A narração de jogo é de um jeito, né? Tem que ser imparcial, e um programa de TV, ele pode ser parcial, mas sempre com respeito. Sempre respeitando os adversários e os outros clubes. Vou dar aqui um crédito para o Barão, para o meu amigo Carlos, que ele falou realmente dos comentaristas. E realmente dos comentaristas. E aí, realmente, o comentarista, como você falou, e o narrador, eles não podem puxar a sardinha para um lado. Não pode, não deveriam, mas a gente vê. Eu vejo, adoro as ações do Kleber Machado, mas Kleber Machado puxa os times de São Paulo. Já o Luiz Roberto, a gente vê nítido que ele puxa para os times do Rio. Eu acho que é muito difícil a gente ter um pedacinho de, sabe, acaba sendo um pouco imparcial, mas é a vida que segue, a vida é assim mesmo. Ô, Rosária, me diga uma coisa, e sobre
a eleição da Sérgio, a chapa que está montada? Quando é que vai acontecer a eleição? O que você pode passar para a gente aí? Então, a eleição ela foi adiada por 2 vezes, né? E vai acontecer no dia 14 e 15, nos dias 14 e 15. 14 é interior e 15 é aqui no Grande Rio, lá na sede da Sérgio, né? Presencial. E eu participo da chapa Transformação, que é Renovação, que é a chapa Maria Lenk, e a Cris de Sati é a candidata a presidente. Então, eu ia sempre, né, frequentava, fazendo cobertura no Maracanã, e a gente se encontrou lá, e ela me fez o convite para participar da chapa dela, e eu aceitei porque ela vem com essa renovação, sabe? Ela vem com essa vontade de fazer um trabalho, assim, que atenda a todos, e a gente conversa muito no nosso grupo, então tudo é muito discutido. Então, é uma chapa onde todos participam mesmo, né? Todos emitem opiniões, e eu acho que vai ser bom, sabe? Porque para a Sérgio ela não ser só aquela associação para você se credenciar para um jogo, para que seja um lugar onde o jornalista esportivo precise de ajuda e precise de formação e precise de um curso para se capacitar melhor, para que ele tenha ali naquela casa, né, naquela associação, essa entrada, esse lugar onde ele vai poder contar com a ajuda das pessoas para desempenhar bem, cada vez melhor a sua função. E também a gente quer muito dar mais visibilidade a outros esportes também, porque a Sérgio não é só futebol. Embora a gente seja, né, a maioria, muito apaixonado pelo futebol, existem outros profissionais que trabalham com outros esportes, né, e precisam também desse suporte. Então, a gente quer dar uma atenção maior a todos os esportes. E eu estou feliz de estar nessa chapa, e não é que seja uma chapa de oposição, é uma chapa diferente, é um pensamento diferente. Ela é muito ligada à internet, a Cris, né? Ela é muito ligada às mídias sociais, esse trabalho digital, e tem muito para passar, né, para a gente, e a gente gosta muito disso, a gente precisa muito disso, porque é o futuro da gente, né? O presente já é digital, mas o Verdade. futuro ainda mais. Então, eu aceitei, estou feliz ali, vamos ver se a gente consegue ganhar, né? Boa Que vai ser sorte. bom. Boa sorte. Eu tenho o meu amigo Kleber Vieira, ele faz parte lá da chapa de vocês. Ele quem me havia falado das eleições. E eu acho que precisa de renovação. Vocês falam que vocês são uma opção. Vocês não são uma oposição, somos uma opção. Mas eu acho que em todo sistema existem votações colegiados, precisa haver renovação, precisa haver para outras ideias, como não é futebol, a SERJ, cronistas esportivos. Esportivo, o Rio de Janeiro está voltando a desenvolver o futsal, está voltando a desenvolver o voleibol, né? Então, precisa realmente de outros esportes também, que a SERJ acolha, suporte a esses profissionais da imprensa que querem ser cronistas, não só falar de futebol, mas que tenham na SERJ um apoio realmente. Eu não estou falando, vejam bem, eu não estou falando mal da gestão atual, que já vem de muito tempo, mas a renovação é a mesma coisa de presidência, você não pode ficar 3, 4 mandatos, 2 já é demais. Eu acho que para votação no Brasil, o sistema de eleição deveria
a pessoa não poder se reeleger, porque daria opção para outras pessoas virem com novas ideias. E lógico, se a pessoa fez um ótimo mandato, ficou de fora um e volta no outro, porque fez um ótimo mandato, vai voltar. Querem se perpetuar em alguns sindicatos, né? A SERJ a gente tem como associação dos cronistas esportivos, né? Mas em alguns sindicatos a gente faz isso. Então, parte a vocês e que Papai do Céu possa abençoar. Quem sabe vocês vão estar aí na, na direção da SERJ. O Sebastião ainda diz aqui, ó, pede para os donos da bola falar mais do Campo Grande, que está muito bem. É o Campo Grande, para dar uma hora lá para o Campo Grande, fala para o Edilson, o pessoal lá do Campo Grande está pedindo para serem mostrados muito mais. Tá bom, Sebastião, pode deixar que eu vou dar esse recado lá, não só para o Edilson, mas para o nosso diretor, o Patrick de Oliveira, para ele ficar ligado. E a gente também, eu quero que vocês entendam uma coisa, quando você faz um programa de TV, nem sempre você faz ou você fala o que você quer. Você depende da audiência. Então, a audiência pede que se fale muito dos grandes clubes. Mas até é um diferencial dos donos da bola. Sempre trouxe os clubes, né, de menor porte, sempre outras competições dentro do futebol, assim, que agora está muito na moda, né, do sub-17, sub-20 e tal, mas os donos da bola sempre prestigiou, sempre. Então, assim, sempre foi um diferencial e é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Antigamente eu tive, quando antes era o programa Balanço Esportivo do Edilson lá na CNT, tinha prêmio para o craque da rodada para esses times de menor porte que faziam campeonatos, né, de série C, D e tal. E era muito legal, porque os jogadores eles iam lá felizes, né, ganhavam aqueles prêmios lá dos patrocinadores, e era um quadro muito legal que a gente tinha, e na Band a gente já não tem o tempo para fazer, né? Porque é um programa diário e a informação ela precisa ser muito focada nos grandes clubes, mas mesmo assim a gente continua dando um espaço bem grande para o futebol em outras etapas, né? E para esses times de menor porte financeiro, mas que são times também muito amados, né? Pela torcida. Verdade. É uma pena que o Campo Grande, ele falou que está na segunda, o América está tentando voltar há muito tempo, agora vai disputar a seletiva, Bangu, né? Os clubes muito tradicionais, o americano, eu me acostumei a ver jogar Flamengo e americano lá em Campos era um terror, eu sou Flamengo, e jogar lá era um falavam que era o time do Caixa d'Água, que não podia ganhar lá, que a arbitragem ajudava, não estou falando que ajudava, falavam, mas realmente era uma pedreira jogar lá com eles, muito difícil. E aí a gente tinha vários clubes que agora, Olaria, está há muito tempo fora da primeira divisão, Bom Sucesso na quarta divisão, Bom Sucesso, revelou, vários jogadores aí, São Cristóvão, a gente nem ouviu, muito, muito triste. Rosária, das perguntas que eu tinha em pauta aqui, eu já fiz todas. Você tem algum assunto que você queira comentar? Fique à vontade, de repente, dos seus trabalhos, seus projetos, ou mesmo sobre futebol. Se você, assim, tiver algum assunto, fique à vontade. A gente ainda tem 5 minutinhos aí para falar. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito o seu convite, falar que eu estou adorando, né, esse nosso bate-papo. É bom ter uma conversa descontraída, é bom você falar um pouco da sua profissão e mostrar que nem tudo realmente é glamour. Eu, por exemplo, sempre trabalho muito nos bastidores, então, às vezes, tem pessoas que não me conhecem, né? Me conhecem no meio. Eu sou uma pessoa conhecida no meio onde eu trabalho, mas também não é em
todo meio assim, todo mundo conhece. Não, eu sou conhecida pelas pessoas com as quais eu me relaciono, as pessoas que eu encontro no Maracanã, as pessoas que eu encontro no Newton Santos, quando eu estou fazendo uma cobertura. E quem quer seguir a profissão de jornalista e quem gosta de esporte, especialmente o futebol, não pode pensar, eu vou me formar, eu vou ser um jornalista esportivo, eu vou cobrir futebol e eu vou ser famoso ou coisa parecida. Você tem que pensar, eu vou trabalhar assim com o que eu gosto, mas eu vou ser muito responsável na informação que eu vou passar. Essa é a ideia, sabe? Porque a profissão da gente é uma profissão muito importante. Todo mundo fica sabendo das coisas que acontecem em todos os lugares, porque tem um jornalista que vai lá buscar informação e levar ela através do rádio, da TV, do site, do jornal, da revista, enfim, do meio de comunicação que a pessoa preferir. Mas, para que essa informação chegue e para que quem recebe, sabe, tenha certeza de que, olha, amanhã você vai receber tanto no banco, na Caixa Econômica, a partir de amanhã, quem nasceu no dia tal, para essa pessoa ter a certeza, não gastar o dinheiro dela da passagem errado, você tem que ter responsabilidade. Então, em tudo que você fizer no jornalismo, tenha muita responsabilidade. E se você quer ser jornalista, não pensa em fama, em dinheiro. Pensa em ser um profissional que vai prestar serviço. O jornalismo é para servir, não é para ser servido. Então, eu queria só deixar esse recado, porque é como eu sinto e como eu acho que as pessoas todas que querem estar, né, trabalhando com jornalismo, devem pensar. A nossa profissão é para servir, não é para ser servido. Você é um garçom, você não é um cara que está sentado na mesa tomando chopp. Então, você tem que trazer o que o cliente quer, o que ele precisa, o que ele pediu. E o que ele pede é que você traga coisas confiáveis. Isso. Você fez uma analogia maravilhosa, maravilhosa, parabéns, parabéns mesmo. O Kleber Vieira passou aqui e fala que bela entrevista e bela entrevistada. Com certeza, Kleber, muito obrigado, meu amigo. A gente está sempre se falando aí pelas redes sociais, não o conheço pessoalmente, mas eu já pesquisei, longa história do Kleber, também toca guitarra, e não é fraco não, Kleber Vieira. Um abraço, Kleber. É um exemplo de jornalista. Está sempre procurando o que está errado para informar, está sempre trazendo novas informações, sabe? Diferente do cotidiano, do que todo mundo faz. O trabalho dele é diferente. Verdade. Eu admiro muito. Show de bola. Rosária, eu quero te agradecer de coração. Nós começamos o canal tem 3 meses, mais ou menos, e a gente entrevista ex-jogadores e personalidades ligadas ao esporte. Tivemos aqui o Carlos Alberto Lanceta, que não era do futebol mesmo, que não atleta de futebol. Tivemos agora a primeira mulher que nos dá a honra de estar no canal dos Campos para Rede. Que bom, adoro isso. Então, adoro ser a primeira para abrir a porta para muitas outras. Maravilha. Então, olha, eu quero te parabenizar pela tua carreira, pela forma digna como você conduz, como você se colocou aí, como você trouxe as suas opiniões. A gente vai compartilhar esse vídeo lá no YouTube, no canal Campos para Rede. Depois eu te envio o link, peço a tua ajuda para divulgar, assim que a gente publicar no YouTube, para as pessoas puderem se inscrever, dar uma força. O canal está começando e a gente está pedindo ajuda. Eu ligo, às vezes, não tenho contato dos jogadores, ou eu tento, vou nas redes sociais, vou aqui, vou ali, um me ajuda, tenho ajudadores, graças a Deus,
e a gente está aqui tocando o barco devagar e tentando botar o canal para funcionar. Mas, de verdade, você foi é a primeira mulher a falar conosco, a nos dar essa honra. A gente vai estar trazendo agora ex-atletas da seleção brasileira, as meninas, estou falando com a Fanta, que jogou na seleção, Elane, estou fazendo aqui para virem também a brilhantar o nosso canal. E depois que a gente compartilha no YouTube, lá no da rede, eu vou te enviar o link, pedir a tua ajuda com seus amigos, se você puder aí, pedir para se inscrever no nosso canal e nos dar uma força. E dizer que, de verdade, foi show de bola, fiz as perguntas, você chegou com um sorriso e o sorriso quebra qualquer barreira, então já me deixou muito mais tranquilo. Eu te agradeço, agradeço de coração. Quero desejar Feliz Natal para você, para sua família, que Papai do Céu abençoe, que essa pandemia acabe logo. Um dia eu posso ir lá nos bastidores lá do programa lá que você Nossa, vai ser um prazer te receber. A gente se conhecer, eu te dar um abraço pessoalmente e te agradecer pessoalmente. Mas, de verdade, foi ótimo conversar com você. Estaremos aqui sempre à sua disposição. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos que puderam assistir aqui o programa, que vão assistir depois, né? Foi um prazer. Foi um prazer muito grande. Eu gosto de falar da minha profissão e bater papo é comigo mesmo. Obrigada. Feliz Natal para todo mundo e que 2021 venha para trazer alegria, saúde, sorte e muita prosperidade. Amém. Valeu? Amém. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Um abraço. Obrigado, Rosário.